Imagina só, estamos no século XIX e surge uma visão divina que descreve vida majestosa em planetas como Júpiter e Saturno. Mas o que acontece quando essa revelação do século XIX bate de frente com a ciência do século XXI? Pois é, essa é a história de uma alegação que colocou fé e astronomia em uma rota de colisão. Um povo alto e majestoso, tão diferente dos habitantes da Terra. Olha, que frase forte, né? Essa é a descrição de uma testemunha ocular de uma suposta visão divina. A questão que fica é, essa visão era mesmo uma janela para o céu ou seria só um reflexo do que a ciência conhecia naquela época? Então vamos ao ponto central. A gente está em 1846. Ellen G. White, que era uma figura religiosa bem importante, disse que recebeu uma visão divina do nosso sistema solar. E não foi um sonho qualquer não. Foi descrito como uma revelação cheia de detalhes, com várias testemunhas ali presentes, vendo tudo acontecer. E as alegações que saíram dali foram, uau, extraordinárias. A visão falava de vida em outros planetas, da presença da figura bíblica Enoque por lá, e até entrava em detalhes astronômicos bem específicos, como o número exato das luas de Júpiter e Saturno e os anéis do planeta. Bom, e aí a pergunta é, como é que a gente testa uma visão divina do século XIX? O jeito mais direto é colocar lado a lado com a realidade científica que a gente conhece hoje. Será que essa visão se sustenta quando a gente faz isso? A imagem que a visão pintou era, nossa, idílica. Mundos perfeitos, sabe? Livres de qualquer pecado, habitados por seres superiores. Era quase uma visão de uma utopia cósmica, um contraste gigantesco com as dificuldades da vida aqui na Terra. E é aqui que o contraste fica brutal. A visão era um paraíso, mas a realidade é que Júpiter e Saturno são mundos incrivelmente hostis. A gente está falando de pressões que esmagam qualquer coisa, sem superfície sólida e temperaturas congelantes. As sondas espaciais já confirmaram, não tem vida lá, muito menos aquele tal povo alto e majestoso. Mas e os detalhes que a gente pode verificar? A visão fez umas afirmações astronômicas bem específicas. Vamos focar em uma delas que é bem interessante, a contagem das luas. O que mais impressionou as testemunhas, incluindo um astrônomo amador chamado Joseph Bates, foi a suposta precisão. Pensem bem. A Ellen, que dizia não ter conhecimento de astronomia, de repente recitava fatos que pareciam ter saído direto de um livro. E é aí, pessoal, que está o pulo do gato. E essa tabela aqui ilustra o ponto central da história de um jeito brilhante. Os números que ela viu na visão batiam perfeitamente com o conhecimento limitado de astronomia de 1846. Júpiter era conhecido por ter 4 luas, ela viu 4. Saturno era conhecido por ter 7, ela viu 7. O problema é que hoje a gente sabe que eles têm dezenas e dezenas de outras luas. E agora, se liga nesse detalhe que é crucial. Em 1848, uma 8ª lua de Saturno foi descoberta. Anos depois, quando foram publicar um livro sobre a visão, o número foi alterado de 7 para 8, para combinar com a nova descoberta científica. O próprio historiador da época, o J.N. Loughborough, apontou essa mudança numa nota de rodapé, admitindo que o relato original dizia 7. Então, essa precisão da visão parece estranhamente ligada ao conhecimento da época, né? E isso nos leva a uma pergunta sobre o motivo. Para entender isso, a gente precisa olhar para uma figura-chave que estava lá na sala, Joseph Bates. Em 1846, a Ellen e o marido dela, James White, eram pobres e estavam buscando credibilidade. Em contrapartida, o Joseph Bates era rico, influente e um apaixonado por astronomia. Mas ele tinha uma grande dúvida sobre as visões da Ellen. E conseguir o apoio dele era algo crucial. Então, o que acontece? Depois de meses tentando convencê-lo sem sucesso, em novembro de 1846, Ellen White tem uma visão na presença de Bates. E o tema? Astronomia, justamente o assunto favorito dele. Uma coincidência e tanto, não? O efeito foi imediato, transformador. De acordo com aquela mesma testemunha ocular lá do começo, o ceticismo do Bates simplesmente desapareceu. Ele ficou convencido. A visão sobre astronomia, convenientemente, foi exatamente o que faltava para converter o cético mais importante da história. Vamos juntar tudo isso, os fatos científicos, a precisão limitada à época e a conversão desse cético tão importante. A gente chega na questão central. Foi uma visão divina ou foi uma coincidência bem oportuna? E aqui está o ponto crucial.
Se a visão foi uma viagem divina e de perto aos planetas, ela representa uma série de oportunidades perdidas incríveis. Imagina se ela tivesse revelado as dezenas de outras luas, ou os anéis de Júpiter, que só foram descobertos em 1979. Isso teria sido uma prova inegável. Mas em vez disso, a visão só refletiu o que já estava nos livros de astronomia da época. A própria Ellen White estabeleceu um padrão para isso. Ela disse que a revelação divina não entra em conflito com a ciência. No entanto, a descrição de vida em gigantes gasosos e uma contagem de luas que ficou para trás, tudo isso parece ser exatamente esse tipo de conflito. No final, as evidências apontam para direções bem conflitantes. De um lado tem a alegação de uma revelação divina. No outro, as contradições científicas, o timing perfeito e uma precisão que ficou limitada ao conhecimento de 1846. A natureza daquela visão planetária, bom, essa continua a ser uma questão de interpretação.